Profeta modelo. E disse um dos servos ao rei da Síria: ninguém do seu exército está te traindo, mas o Deus do profeta Eliseu em Israel o faz conhecido todas as tuas estratégias planejadas na tua cama de dormir. E repassa para o rei de Israel. Disse então o rei da Síria ao seu servo: localiza a casa do profeta para que o prendamos, assim ele não será empecilho para nós. O servo, localizando a morada do profeta, disse ao rei da Síria: ele mora em Dotã. O rei da Síria enviou para lá durante a noite, em cavalos e carros, um grande exército, o qual cercou a cidade de Dotã. Geazi, o mordomo do profeta, ao sair da casa pela manhã, se assustou, vendo Dotã toda cercada pelo exército sírio. O profeta Eliseu, acalmando o desespero de Geazi, lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O profeta orou para que o jovem tivesse a visão do exército angelical com carros de fogo entre o exército inimigo e eles. Eliseu pediu a Deus que cegasse os entendimentos dos inimigos. Como temos ouvido, ao invés de desejar a morte de políticos inconsequentes, façamos como o profeta Eliseu, pedir a Deus a neutralização deles. Após o profeta, assumiu o comando do exército sírio, levando-o até o rei de Israel. Chegando na capital Samaria, ou capital samaritana, o profeta pediu a Deus para que a cegueira mental lhes fosse retirada. Quando o exército inimigo caiu em si, descobrindo que estavam em Samaria nas mãos do rei de Israel. Quando o mesmo decidiu matar todo o exército sírio. Diante disso, o profeta Eliseu disse ao rei de Israel: pelo contrário, dar-lhe-emos pão e água e os enviaremos de volta ao seu senhor. Segundo Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Características do profeta Eliseu. Eliseu foi o profeta no reino de Israel, dando sequência ao ministério do profeta Elias. Durante os últimos dias de Elias, até o seu arrebatamento, Eliseu recebeu instruções do seu antecessor. Naquele tempo, os profetas agiam no contexto geral do governo, isto é, na parte religiosa, como também no contexto político. No contexto religioso, Deus operava através deles grandes sinais. Eliseu multiplicou o azeite culinário na casa da Sulamita em tempos de crises de alimentos. Segundo Reis 4, versículos de 1 a 7. Ressuscitou o filho da Sunamita, segundo Reis 4, 34 a 37. Curou Naamã da lepra o comandante do exército sírio, segundo Reis 5, versículo 14. Ordenou que a lepra de Naamã contagiasse Geazi por violar princípios sobre a ganância por bens materiais. Segundo Reis 5, 20 a 27. Fez um machado flutuar no rio Jordão. Segundo Reis 6, de 1 a 7. O texto introdutório desta meditação nos mostra Eliseu, um profeta com grande intimidade com Deus. Por essa razão, Deus canalizou através dele autoridade e poder. A sua confiança nas providências de Deus fazia dele um homem tranquilo, especialmente nos momentos de grandes ameaças à sua segurança. O seu domínio sobre o exército inimigo.
Além de Deus lhe proporcionar a presença do exército de anjos nas horas de ameaças, atendiam seus pedidos para neutralizar toda a capacidade ofensiva dos seus inimigos, como se eles tornassem os seus cachorrinhos de coleiras, usando o profeta Eliseu como modelo em tudo na nossa vida. Nos faz comprometidos em tudo o que nos é possível a Deus, ou seja, com Deus, sem rabos presos com a corrupção, como vem acontecendo hoje. Presente em todos os setores da sociedade. Uma amostra da corrupção presente no meio evangélico. Um pastor com P maiúsculo, na primeira igreja batista de uma das capitais da Federação Brasileira, o qual, depois de um longo período se refazendo de um transplante pulmonar, numa reunião de líderes, quando, entre outros, disse com um grande lamento: a corrupção no nosso meio está pior do que a da política em Brasília. Olhando para a vida prática, como resultado disso, as reduções hoje dos sistemas denominacionais. O pior de tudo isso é que, na hora de fazermos a diferença em relação à corrupção política acentuada como hoje, temos que ficar calados quando devíamos agir como o profeta Eliseu. Estamos como que sentados numa cadeira com cola sem poder nos levantar. Em outras palavras, com os rabos presos. Com isso, o sal da nossa autoridade está insípido e a nossa luz está escondida debaixo do alqueire. Mateus 5, 13 a 16. Não é do nosso feitio fazer propaganda de como Deus tem nos usado com manifestações sobrenaturais. Compartilhando apenas uma das experiências. Certa ocasião, surpreendido por um valentão numa igreja do nosso pastoreio, acostumado a agredir com palavras e fisicamente pastores e membros, bastou dizer a ele que o anjo do Senhor te repreenda para ele cair desmaiado e ficar entrevado durante uma semana. Quando a nossa vida é comprometida com Deus, nos momentos de ameaças, Ele nos enche com o seu poder e autoridade sobre Satanás e seus agentes, nos levando a sair ilesos da fornalha ardente da cova dos leões, como foram as experiências dos 3 jovens hebreus na Babilônia e também de Daniel na cova dos leões no Império Medo-Persa. Daniel 32. Versículos 24 e 25 e Daniel 6, 21 e 22. Homens com rabos presos. Vemos hoje como necessidade nas escolhas de presidentes para os deputados e senadores perguntas criteriosas tais como: já que é através dos órgãos legisladores que se criam as leis para a administração constitucional de um governo, os candidatos à presidência dos deputados e do Senado, os quais, acima de tudo, são agentes permitidos por Deus para aprovar leis conforme as determinações de Deus, o dono da nação em curso por direito de criação, devem responder interrogações como esta: como tem sido o vosso relacionamento com Deus? Transparente, sem rabo preso? Se não tem esta natureza, não passarão de robozinhos ou objetos de manobras comprados por líderes governamentais, políticos, ditadores inescrupulosos e com ameaças de mortes, caso não pisem juntamente com eles na Constituição, como vem acontecendo vergonhosamente nos órgãos legisladores brasileiros. Aí então chega a necessidade da interferência dos profetas de Deus, os Elias e os Eliseus. Mas onde estão eles? Eles existem?
Deus está precisando com urgência de homens e mulheres comprometidos seriamente com Ele para interferir em nome de Deus nessa podridão política, assim como os profetas de Jesus entrando no templo e botando a casa em ordem e chamando os vilões de ladrões, fazendo da propriedade de Deus covil de ladrões, como tem sido feito neste país covil de ladrões. Mateus 21, versículos 12 e 13.